Olá, tudo bem? I hope you guys are doing fine. And let's start. Então, o seguinte, essa semana temos aí mais o aniversário, que é no sábado, normalmente as coisas, então eu sempre fico de mãos atadas quanto a isso. Então, das próximas vezes, para evitar de vocês não ficarem sem aula, eu vou fazer igual dessa vez, tá? É uma tentativa, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que vai dar certo. Eu acabei de gravar o vídeo dos pequenos e eu acho que ficou tranquilo. É uma coisa que vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, inclusive no futuro. Então, beleza. Então, essa semana a gente não vai ter aula, mas eu vou gravar um vídeo para vocês hoje bastante importante. Eu queria já entrar no tema de passado irregular, porém, eu quero fazer isso com vocês. Então, e tem muita coisa que também, né, eu gosto de fazer com vocês, escutando vocês falarem e tudo mais, né? Então, para a gente evitar isso, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma big revisão, uma grande revisão, tá? Então, vai ser lá dos primórdios, desde tudo que a gente viu, tá? E eu não prometo, porque esse vídeo vai ser sem edição, eu vou tentar, só vou postar ele depois, tá? Mas eu vou tentar depois, que eu sei que dá, eu acredito que eu consigo também, que eu não tenho muita paciência para edição. Mas depois eu edito ele lá para ficar os tempos assim de cada assunto. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? E agora não dá para falar, vocês me falam quando vocês estiverem vendo. E como é tudo gravado, não tem. Opa, aqui não precisa eu de novo, né? Beleza. Então vamos lá. Voltando lá para os primórdios que a gente viu, né? A gente tem lá os objetivos, eu vou ter que rever isso aqui, porque acabou que a gente teve que ficar em algumas coisas. Então, a gente está basicamente quase aqui, ó, na 4 já, tá? Mas eu vou rever um pouco isso aqui depois. Então, a gente acabou não seguindo 100%, até porque às vezes eu sentia que vocês precisavam voltar um pouquinho, eu voltava no assunto. O mesmo que eu estou fazendo agora, que eu estou sentindo que algumas coisas talvez não se entenderam 100%, tá bom? Então, pegue seu caderninho aí, suas anotações e vamos lá. Beleza. Então, nós vimos lá no começo se apresentar, né? Se apresentar, present yourself. Então, nós temos lá apresentar seu nome, a sua nacionalidade, os idiomas que você fala, tá? Que foi o começo de tudo. Então, nós temos lá no meu caso. Hello, my name is Renan. I'm Brazilian. I speak Portuguese, English, and a little bit of French. I'm still learning. And that's it. Nice to meet you. Então, essa seria uma pequena apresentação que a gente poderia fazer, tá? Com alguém que você está conhecendo pela primeira vez. Parece estranho, porque normalmente a gente faz isso em cursos e tudo mais, mas de fato é assim que é uma apresentação. Quando você se apresenta para alguém e tal, claro que você não vai falar do idioma que você fala, isso se alguém se perguntar. Isso aqui é mais para a gente pegar uma certa linha de raciocínio e continuar nela, né? Então, a gente vai voltar a falar um pouco do alfabeto para ver como é que tá, mas eu acredito que isso é uma coisa que eu só vou revisar um pouquinho com vocês, né, em torno das aulas, tá bom? Beleza. Então, a gente passou por apresentação e acho que foi isso que a gente fez na nossa primeira aula. A gente focou um pouquinho nisso, beleza? Então, nosso primeiro tema, apresentação. Present yourself, tá? Não se esqueçam também, importante, né? Que eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu posso colocar aqui no quadrinho para nós. Vou abrir um quadrinho aqui para hoje. Então, deixa eu dar um zoomzão lá para me escrever só, que a gente vai usar ele mais depois. Então, é para ser um i, tá? Vou colocar aqui dia 12, né? Que, se eu não me engano, é o dia que vai ser sábado, mas, né? Só para vocês entenderem. Dia 12 de 6 de 2021. Beleza. Então, lembre-se sempre, né, que no final de uma apresentação, eu acho que eu não coloquei isso aqui, deixa eu só dar uma conferida. Eu acho que não, vamos só dar uma última verificada. Não.
Então, vamos só colocar isso aqui como um parênteses, né? Lembre sempre da simples expressão. Deixa eu escrever de novo. Nice to meet you. Ok? Que significa prazer em conhecê-lo, tá? No caso, para falar o mesmo, né? No caso, se alguém falar isso para você, a única coisa que você fala, você repete, nice to meet you, e vem um to aqui no final. Nice to meet you, too. Não lembro se tem vírgula, eu vou deixar sem vírgula. Tá? Nice to meet you, too. Beleza? E é isso, tá? Lembre-se sempre que isso aqui faz parte da saudação, tá? Isso aqui era para ser um asterisco. Beleza? Ok, continuando. Vamos para o próximo tema que a gente viu no segundo dia, no dia 2. Tudo isso vocês têm acesso lá, então vocês conseguem ver os conteúdos aqui que eu posto aqui também, tá? Então a gente continuou no How to Introduce Yourself, a gente falou um pouco de sujeitos, pronomes pessoais, tá? Isso aqui a gente fez uma revisão, né, de quais são as palavras que a maioria de vocês já conhece, tá? Um pouco do vocabulário. E beleza, vamos tocar num assunto sobre silent letters, tá? Silent letters. Esse é um assunto que eu sempre vejo um pouco de dúvida contra vocês, tá? Então, assim, eu tenho pesquisando um pouco sobre isso também, tá? Então, o que eu queria deixar claro, que se eu não deixei isso claro, se vocês não recordam, caso eu tenha falado, mas isso também não importa, mas o que importa é assim, é saber identificar os silent letters, tá? Não claro que em muitos casos, quando você tem, por exemplo, o WH, quando você tem o H no início, igual nós temos aqui, tá? Esse H aqui, por exemplo, se a gente for falar do H, é o ponto onde é quase como uma regra, é um padrão, tá? Então, quando você vê isso, você já sabe, você já vai pensar nisso, você já vai ter isso. Esse é o intuito do Silent Letters. Silent Letters é para ajudar você a criar a tua pronúncia, tá bom? Então, a mesma coisa acontece quando eu tenho, por exemplo, o T no meio da frase, tá? Normalmente ele vem antes do CH, tá? T antes do CH, por exemplo, tá? Um exemplo de que como as coisas não são sempre uma regra, sempre a mesma coisa. Listen. Porque listen é uma palavra em que você tem que conhecer a pronúncia dela, basicamente. Você tem que meio que gravar ela. Porque, claro, que se você for ler ela, você vai tentar ler listen, tá? Mas o correto é listen, tá? Veja que a gente não fala o T, a gente fala listen, como se a gente falasse, como se a gente fosse escrever, né? Vamos escrever aqui, listen, tá? Deixa eu deixar o T vermelho também. Então, é como se a gente pulasse aqui, ó, tá? Como se a gente fosse, nossa, como se a gente fosse direto, tá? Listen, tá bom? Veja porque assim, ó, eu tenho, por exemplo, outro aqui, ó, mas veja que normalmente esse é o padrão dele. É só a gente identificar o padrão, tá? Quando você tem ele no começo, claro que o T não vai ficar mudo, né? Mas quando você tem ele no meio, é a mesma coisa, por exemplo, do K. O K, quando eu tenho ele no começo, tenha certeza. Isso é regra. Isso não é regra dita na gramática, mas ela vai ser uma regra que vai ser comum. Então, K no início, não se fala o K. Knife, knee, not, knitting, no, knob, knock, tá bom? A gente começa como se a gente tivesse um N um pouquinho mais alongado, tá? Mas é porque a gente está está considerando também a pausa do K, beleza? Então, outra palavra, pulando para B aqui, ó. Eu tenho num, num. Não é que eu não vou falar, não vai ficar num. Esse é aquele que eu comento com vocês, tá? Não é, a ideia aqui também de colocar é para que ele não fique numb, tá? Ele tem que ser numb, tá? Não sei se vocês conseguem escutar bem, vou colocar mais para aqui. Numb, tá? A gente só faz só para movimento, vamos dizer assim, tá? Que ele quase não faça som, seja minúsculo som, mas que represente
a ideia que você está querendo passar. Beleza? Disso vale da mesma coisa aqui, ó. Por isso que, tá vendo que se vocês derem uma olhada aqui depois, com calma, vocês vão ver que ele tem uma certa lógica, tá? Até porque, deixa eu voltar uma coisa que eu não falei no H. Se eu até falei errado, tá? Mas no H do inglês, normalmente quando ele está no começo da frase, ele tem um som de R do português, tá? São exceções como honest e our, em que ele vai ficar com mudo, como a gente faz com o português, tá? Mas normalmente ele tem o som de R, tá? Quando ele está no começo da frase, tá? Essas aqui são exceções. Essas duas palavras aqui de exemplo são exceções, beleza? Se eu não falei isso, anotem isso, que isso é bem importante, tá? Beleza. O N é muito fácil. O N é quando ele é precedido do M, tá? Fica bem claro aqui quando ele é precedido do M. Basicamente a gente fala aqui, por exemplo, autumn. A gente não precisa falar autumn, não, é só autumn, entendeu? A gente não precisa seguir falando para que ele tenha um longo fim, vamos dizer assim, tá? Beleza. Outro exemplo do D. O D no meio não tem pronúncia, ó. Edge, hedge, ó, o H que eu falei, ó, um exemplo do H com som de R. Hedge, tá? Não se fala edge, porque senão ele ficaria, volta para essa palavra. Ele tem o H para ele se diferenciar as frases. Então ele é hedge, tá? Wednesday. E veja que o D, alguns casos, igual Wednesday, a gente só não dá ênfase nele. Então a gente não vai fazer Wednesday, Wednesday, tá? A gente só vai passar com ele com menos que a gente conseguir pronunciar possível, tá bom? Mesmo segue o G que eu falei aqui, desculpa, lá o K que eu falei da outra, eu tenho quase a mesma coisa no G, tá? Quando o G, só que o G, no caso, quando a próxima letra é uma consoante, tá? Você pensa com o G, você esquece do G, tá? Porque ele não vai ter som, não dá pra gente fazer gnome, por exemplo, tá? Então, vai ser a mesma coisa do D no aspecto de que a gente vai falar ele o mínimo possível. Gnome, tá? Narrow, gnome, tá? Aqui, nesse caso, quando ele já está no meio, daí sim, some. Sign. Eu nem falo G. Sign. Resign. Design. Foreigner. Eu nem passo pelo G. Nem o mínimo possível. Beleza? O U é basicamente igual ao português, tá? Se vocês lembrarem do português, é a mesma coisa quase. Então, quando ele procede de uma vogal, ele não tem a pronúncia. Simples assim, a mesma coisa do português. Beleza? Então, nas últimas duas, tá? Mesma coisa do L. É só vocês pegarem as nuances, os detalhes e como elas parecem, tá? Esse é o intuito de mostrar. Se eu não deixei claro isso quando a gente teve a aula, tô querendo deixar claro aqui nessa aula agora, tá bom? Então, veja lá o Silent L, por exemplo, que eu tenho ele, quando eu tenho ele no meio, simplesmente ele não vai ser falado, tá? Por exemplo, almond, palm. Não é que ele não é exatamente a mesma coisa que eu falei nas outras. Ele é o minimamente falado, tá? Eu não vou falar almond. Ele tem que ser alguma coisa assim mínima, o mínimo que você conseguir falar. Almond, almond. Alguma coisa que você consiga mesclar ele o máximo possível, tá? Dando foco na próxima letra, tá? Não no L em si. O exemplo dessa palavra aqui, ó, calm, calm. Só que eu não posso falar calm. Eu tenho que ter também o L, então ele fica calm. Ele dá o início do M, tá? Mas eu não posso. A ideia é que eu não posso dar ênfase para ele. Beleza? Então, esse é o ponto, tá, do Silent Letters. O último detalhe, então, a conclusão do Silent Letters é: dê uma olhada nas letras, nas palavras, tá? Dê uma olhada nos significados, também é importante.
porém atentem-se, tentem gravar não as peculiaridades, né? Os padrões de onde eles, como eles aparecem, tá? Porque eles vão acontecer assim sempre em várias palavras. Isso vai ajudar vocês quando vocês forem ler palavras novas, tá? Tirando as exceções, igual a gente volta lá para o H, tá? Que as exceções as exceções elas são poucas normalmente, tá? Então essas exceções normalmente você consegue gravar elas mais rápido, tá bom? Então, beleza. Então, é isso sobre Silent Letters, tá? Então, vamos pular para outro tema. Lembre... Não, não vai conseguir. Ó, quase errei aqui já. Então, lembre-se que tem aqui, ó, as regrinhas, tá? Tem aqui as regrinhas que eu já expliquei, mas dá uma olhada aqui, tá? Que isso aqui ajuda, isso aqui eu dei já uma mastigada foi basicamente o que eu falei ali. Beleza? Então, agora a gente termina o Silent Learning, desculpa. Beleza. Assunto formal e informal, tá? Assunto formal e informal. O que eu quero que vocês sempre tenham guardado na mente de vocês é quando utilizá-lo, tá? Porque, assim, o que vocês têm que lembrar sempre é que o inglês ele é uma língua mundialmente usada. Quer os que não gostam dos Estados Unidos, que não gostam da Inglaterra, queiram ou não. Igual, por exemplo, os países francofônicos, igual eu aprendi recentemente, que são os países que falam francês. São vários, mas não é o mundo inteiro igual ao inglês, porque o inglês é um idioma muito mais fácil de aprender do que outros idiomas, igual o português, igual o alemão, igual o francês em si, tá? Então, por isso que ele tem comumente usado. Visto tudo isso, eu quero que vocês tenham na mente de vocês que vocês nunca sabem o que a outra pessoa pode pensar do que você está falando, tá? Então, assim, eu acho que vocês sabem muito bem dessa história, mas só para eu contextualizar, quando eu morava em Portugal, o pessoal lá de Portugal, eles têm mania de ser um pouco, pelo menos em Porto, onde eu morei, eles têm mania de falar grosso com as pessoas, eles têm mania de ter aquela forma ríspida, tá? Então, só que no inglês eles sabem bem quando utilizar o formal e o informal, tá? Isso é muito importante porque às vezes você está tentando, por exemplo, vamos dar um exemplo que você chega num ambiente de trabalho e você fala assim, hi, você pode dar a entender que você não é profissional, né? Vamos pontuar. Pode ser que você não é pontual, você não é profissional, que você não liga para mostrar que você é profissional. É basicamente a mesma coisa, né? Desculpa. Mas basicamente que você não respeita os outros, que você não respeita a hierarquia, tá? Isso é uma coisa muito delicada que vocês têm que saber quando usar isso, tá? Então, assim, vocês vão perceber isso mais com o tempo, porque ela não é uma coisa complexa de saber, tá? Mas é sempre importante lembrar disso, tá? Porque, que nem eu sempre falo aqui, que eu dei os exemplos aqui. Eu vou dar o exemplo aqui de novo, né? Mas só para a gente finalizar o meu falatório, igual, por exemplo, você vai no mercado, tá? Então, é aquela coisa, você não sabe, às vezes a pessoa pode achar que você está sendo desrespeitosa, tá bom? Então, evitem isso e tentem sempre manter aquele padrão de saber quando falar, saber quando usar, falar mais para amigo, tá? Isso é bastante importante, beleza? Então tá bom. Então eu tenho aqui a nossa pequena listinha aqui, né? Não é uma lista para a vida, não são todas as palavras, são só exemplos, tá? De exemplos de palavras formais e exemplos de palavras informais, tá? Então, continuando, né? Me perdi aqui, desculpa. Continuando. Então, lembra que eu coloquei aqui, ó, para um relative. O que é relative? Faltou a participação de vocês, mas relative, parente. Para um parente, alguém da família, tá? Para um parente, alguém da família, tranquilo, você pode utilizar trunks, né? Você já conhece a pessoa. Então, tranquilo, você pode usar a forma informal. Agora, por exemplo, numa store, o que é store? Store é um mercado, tá? E
E no mercado, sempre tenha bastante respeito, tá? Você não sabe o background. Background é uma expressão bastante usada, tá? Background, eu não sei se fica claro isso para o português, porque é tão, eu não sei se, não sei se pensar se eu tenho uma tradução para background, é tipo, não é histórico da pessoa, sabe? Mas vamos dizer, a história de vivência da pessoa, é o background dela. Você não sabe, às vezes, o que ela está passando, o que ela já sofreu ali durante o dia, às vezes com um chefe abusivo, sabe? Esse tipo de coisa, com um cliente abusivo. Isso é uma coisa que às vezes acontece, o cliente quer ser grosso com as outras pessoas. Então, mantenha a neutralidade, sabe? O respeito. É o que eu sempre falo, trata as pessoas como você quer ser tratado. Só isso. E por último, nossa, lição de vida, no verdade. Por último, trabalho que eu já falei, tá? Então, não esqueçam do trabalho. Isso aqui, quando é trabalho, é assim, tem duas separações, tá? A primeira separação é quando você primeiro conhece a pessoa, isso é importante, você manter a profissionalidade, mas também com o chefe é normal, você manter sempre isso aqui. Por mais que você já conheça o seu chefe, você está mostrando respeito, está mostrando que você não quer, que você respeita a hierarquia também, tá bom? Então, com o seu colega, às vezes você pode já ser amigo, então não tem problema, tá bom? Beleza. E o verbo to bezão, né, que a gente fala sempre do verbo to be. Então, o verbo to be é uma coisa que vocês já estão vendo agora nos assuntos mais à frente. Como o tanto quanto a gente usa ele é muito importante. Eu demorei muitos anos para entender a importância dele, tá? Hoje eu reconheço o tamanho da importância dele. Hoje eu lembro por que a gente aprende tanto o verbo to be no ensino médio do Brasil, por exemplo, né? Mas é claro que a gente não tem um foco aí no Brasil para o inglês, né? Mas essa é a grande importância dele, tá bom? Então, já cobri duas aulas, tá? Então, essa vai ser a primeira parte. Então, vocês podem assistir em partes, né? Para não ficar longo, para não ficar um tempo bom assistindo. Então, vocês vão ter tempo, vocês vão ter quase 2 semanas aí para ver. Que até hoje é quarta-feira ainda? Quarta-feira? Isso. Então, vocês vão ter 2 semanas aí para ver, tá? então, por hoje é isso. Quer dizer, por hoje não. Essa é a primeira parte. E depois eu continuo com o restante nos outros vídeos. See you later.